O reinado de Nabucodonosor foi marcado por seu poder e autoridade como o rei da Babilônia, um dos impérios mais poderosos da época. Ele é frequentemente lembrado por suas conquistas militares, pela construção de magníficas obras arquitetônicas, como os Jardins Suspensos da Babilônia, e por sua política de centralização do poder. Nabucodonosor reinou sobre a Babilônia de aproximadamente 605 a.C. até 562 a.C. Seu governo foi caracterizado por uma política expansionista agressiva, que estendeu o domínio babilônico sobre vastas áreas do Oriente Médio. Durante seu reinado, a Babilônia se tornou uma potência mundial, com uma economia próspera e uma cultura rica. No entanto, sua grandeza foi ofuscada por sua arrogância e orgulho. Ele se considerava o grande arquiteto de seu próprio sucesso e atribuía suas conquistas ao seu próprio poder e habilidade. Foi nesse contexto que ocorreu seu encontro com Deus, através do profeta Daniel. Segundo o relato bíblico, em Daniel 4, Nabucodonosor teve um sonho perturbador que o deixou profundamente nervoso e confuso. Ele convocou todos os seus sábios e conselheiros para interpretar o sonho, mas nenhum deles foi capaz de fornecer uma explicação satisfatória. Foi então que Daniel, um jovem hebreu, que havia sido elevado à posição de destaque na corte babilônica, devido à sua sabedoria e habilidade interpretativa, foi chamado. Daniel explicou ao rei que o sonho era um aviso divino, prevendo que Nabucodonosor seria humilhado e privado de seu reino por um período de tempo. Ele seria expulso da sociedade humana e viveria entre os animais selvagens até que reconhecesse a soberania de Deus sobre todas as coisas e abandonasse seu orgulho e arrogância. Apesar do aviso, Nabucodonosor não mudou imediatamente. Ele continuou a exaltar sua própria grandeza. Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, expandiu seu reino por meio de uma série de campanhas militares e políticas estratégicas. Aqui estão alguns dos principais métodos pelos quais ele consolidou e expandiu seu domínio. Conquistas militares. Nabucodonosor liderou várias campanhas militares bem-sucedidas que resultaram na conquista de territórios vizinhos e na subjugação de reinos rivais. Entre suas principais conquistas estão a derrota do reino de Judá e a destruição de Jerusalém em 586 a.C., o que lhe permitiu controlar uma parte significativa do Levante, incluindo a Palestina. Alianças diplomáticas. Além do poderio militar, Nabucodonosor também utilizou alianças diplomáticas para fortalecer seu reino. Ele estabeleceu tratados e acordos com outras potências regionais, como o Egito e a Assíria, visando garantir sua posição como uma potência dominante no Oriente Médio. Administração eficiente. Nabucodonosor implementou políticas administrativas eficazes para governar suas vastas conquistas. Ele estabeleceu um sistema de governança centralizado na Babilônia, com a nomeação de governadores e oficiais para supervisionar as províncias conquistadas. Isso ajudou a manter a ordem e a estabilidade em todo o império. Inovações arquitetônicas e culturais. Nabucodonosor também investiu em projetos de construção grandiosos, como os famosos Jardins Suspensos da Babilônia, que não apenas serviram como símbolo de sua riqueza e poder, mas também atraíram talentos e recursos para a Babilônia, fortalecendo-a culturalmente e economicamente. Política de reassentamento. Após suas conquistas militares, Nabucodonosor adotou uma política de reassentamento, transferindo populações de regiões conquistadas para outras partes do império. Isso ajudou a promover a integração e a unificação do Império Babilônico, além de aumentar a diversidade étnica e cultural da Babilônia. Essas estratégias combinadas permitiram a Nabucodonosor estabelecer e manter um vasto império que se estendia por grande parte do Oriente Médio, tornando-o um dos governantes mais poderosos e influentes de seu tempo. A personalidade de Nabucodonosor era complexa e multifacetada, refletindo as características típicas de um monarca poderoso e autoritário da época. Aqui estão algumas facetas de sua personalidade e comportamento com os demais do reino. Arrogância e orgulho. Um exemplo claro da arrogância de Nabucodonosor
é registrado no livro de Daniel, capítulo 3. Ele ordenou a construção de uma estátua de ouro maciço, provavelmente representando a si mesmo, e exigiu que todos os seus súditos se prostrassem e adorassem a estátua quando a música tocasse. Isso demonstra sua busca por autoadulação e sua exigência de reconhecimento como o maior governante de sua época. Crueldade e firmeza. A destruição de Jerusalém em 586 a.C. é um exemplo marcante da crueldade de Nabucodonosor. Após um longo cerco, ele ordenou a conquista da cidade e a queima do Templo de Salomão, além de deportar grande parte da população judaica para a Babilônia como escravos. Esse ato de destruição evidenciou sua firmeza em lidar com a resistência e sua disposição de empregar a força para manter seu domínio. Generosidade e magnanimidade. Nabucodonosor demonstrou generosidade ao reconhecer as habilidades e a fidelidade de Daniel, o profeta hebreu. Ele o nomeou como chefe de todos os sábios do reino e lhe concedeu muitos privilégios e honras. Isso mostra que, apesar de sua natureza autoritária, ele era capaz de recompensar aqueles que o serviam com lealdade e competência. Respeito pela sabedoria e poder. O respeito de Nabucodonosor pela sabedoria é evidenciado pelo fato de ele ter recorrido a Daniel para interpretar seus sonhos em várias ocasiões. Em particular, no livro de Daniel, capítulo 2, Nabucodonosor teve um sonho perturbador e convocou todos os seus sábios para interpretá-lo. Quando nenhum deles conseguiu, ele confiou em Daniel, reconhecendo sua habilidade interpretativa e seu conhecimento dos assuntos divinos. Espírito de conquista e ambição. A expansão do Império Babilônico sob o reinado de Nabucodonosor é um exemplo claro de sua ambição e espírito de conquista. Ele liderou campanhas militares bem-sucedidas que resultaram na conquista de vastos territórios, incluindo a Palestina, a Síria e o Egito, estabelecendo assim a Babilônia como uma das maiores potências da antiguidade. Apesar de todo o poder e conquistas, o sonho que teve começou a ser cumprido e, conforme Davi tinha informado, o rei foi privado de seu reino e teve que viver entre os animais selvagens. Pode-se inferir que essa privação envolveu uma perda de controle sobre seu reino e autoridade, resultando em sua exclusão dos assuntos políticos e governamentais. Quanto à sua vida entre os animais selvagens, Nabucodonosor foi afligido com insanidade, ou uma condição mental que o levou a ser expulso da sociedade humana e a viver como um animal. Este período de sua vida é descrito de forma breve na Bíblia, sem muitos detalhes sobre como exatamente isso aconteceu. No entanto, é possível que Nabucodonosor tenha sido isolado da sociedade humana e forçado a viver em algum tipo de ambiente natural, possivelmente em uma área selvagem, onde ele vagava sem rumo, incapaz de se comunicar ou se comportar como um ser humano normal. Este estado de desgraça teria sido um símbolo da humilhação e da soberania de Deus sobre o rei orgulhoso. Durante esse período de humilhação, Nabucodonosor experimentou uma transformação espiritual. Ele finalmente reconheceu a soberania e o poder de Deus sobre todas as coisas e expressou seu arrependimento e humildade. Nabucodonosor, então, emitiu um decreto proclamando a grandeza de Deus e expressando seu arrependimento e humildade. Ele reconheceu que Deus é o verdadeiro soberano e que sua grandeza é incomparável. Esse encontro transformou Nabucodonosor de um rei orgulhoso em alguém que reconhecia e adorava o poder divino. Portanto, o cumprimento do sonho de Nabucodonosor não apenas mostrou a soberania divina sobre os assuntos humanos, mas também serviu como um ponto de virada na vida do rei, levando-o a uma compreensão mais profunda da verdade espiritual e da importância da humildade e submissão diante de Deus.